Boa noite, Aide. Boa noite, Sani. Como você está? Estou muito bem, estou feliz pelo nosso atendimento mais cedo, estou feliz para a gente falar do bíblico. Ai, que bom, que bom. Nós estamos na 16ª lição do Apocalipse Revelações, né? Como a gente tinha conversado, você está no ensino médio, né? Já está terminando o terceiro ano, só faltam quatro lições para a gente terminar esse livro de Apocalipse. E a gente depois vai começar tudo de novo com outro amigo, então vai ser bom porque Sani vai tanto revisar como pode ensinar também a outro amigo que quarta-feira a gente vai chamá-lo e aí vai ser bom porque a gente vai fazer novas lições, novas aprendizagens, não é isso? Com Hoje sou certeza, eu que oro é você hoje. hoje, então vamos orar. Querido Pai que estás nos céus, nós te agradecemos por esse encontro que teremos com a palavra de Deus, com a tua palavra, com a Sani, minha amiga, e que eu possa, Senhor, ajudá-la e o Espírito Santo me ajudar e ela também me ajudar, que possamos estudar juntas a tua palavra e possamos aprender mais. Que alguma pessoa que assista, Senhor, posteriormente esse vídeo possa aprender cada vez mais e possa estar preparado quando tu voltares, Senhor. Abençoa Sani, seu esposo, sua família, seu filho. Abençoa-me também, minha irmã, minha mãe, meu cunhado, meu filho, meu neto, minha nora e todos que estão ouvindo essa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, que bom, né? Como se passou o Dia das Mães. Foi muito bom. Passei com minha mãe, passei com meu filho, passei com meus sobrinhos, com minhas irmãs, foi muito bom mesmo. Graças a Deus. Obrigada, Senhor, por isso. Eu ficava triste ontem porque eu não estava com meu filho, mas eu estava com minha mãe, né? E graças a Deus eu ainda tenho minha mãe, né? Então é motivo de se alegrar de estar pelo menos com a mãe. Não E ela estava com estava meu filho feliz, né? Era ontem, foi ontem durante o dia, foi um dia agradável, né, também. ontem, ela estava muito feliz. Eu quem vou fazer as perguntas hoje e a senhorita quem vai responder, tá bom? Tá bom. Vamos lá. Além de perseguir, o que mais a besta faria? Nós estudamos na semana passada que a besta ia perseguir o povo fiel de Deus, o remanescente, né? Aquele grupo que ficou guardando os mandamentos de Deus e tendo a fé de Jesus. Então, essa besta, em Apocalipse 13, 5 e 6, o que é que ela ia fazer além de perseguir? A besta recebeu uma boca para dizer insolências e blasfêmias. Recebeu também poder para agir durante 42 meses. Então a besta abriu a boca em blasfêmias contra Deus, blasfemando contra o seu nome e sua morada santa, e contra os que moram no céu. Então, ele, além de perseguir, ele profere o quê? Arrogâncias e E mentiras. blasfêmias. A gente vai fazer uma multiplicação. Eu ia 40 perguntar. meses vezes 30 dias, porque cada mês tem 30 dias, né? A gente faz, em matemática, a gente não faz 21, 31 nem 28, a gente faz 30, que é uma média. Então, Uhum. 0 vezes 2, 0, 0 vezes 4, 0, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 4, 12. Então, dá 1.260 dias, que na profecia são 1.260 anos. Então, foi dado uma boca e autoridade para agir durante 1.260 anos, que foi o ano, esses anos da supremacia papal. Como a gente conversou, né, que o Papa mandava no Estado e na Igreja. Ele quem dizia quem era o rei, ele quem dizia quem era o bispo, ele quem tinha a supremacia, né? Tanto é que quando um rei queria ser rei, alguém da linhagem mesmo que queria ser rei, mas não era a favor do Papa,
acontecia alguma coisa que não era aquela pessoa, era o outro que o Papa queria. Então, foi uma época também que muitos cristãos morreram, né? Foi uma época de perseguição e muita fogueira, né? Eles morriam queimados. E dizem que o sangue germinava, não no sentido de germinar, mas o sangue que caía por terra, por exemplo, um cristão morria, mas 10 vinham para o cristianismo, entendeu como eu digo? Era Ai, como uma que germinação, bom, né? Assim, é uma metáfora, né? Um entendi. cristão morria, mas vários seguiam a Cristo, né? Verdadeiramente. Vamos lá. Entendeu? Hum. Entendeu? Você Entendi entendeu? sim. Eu acho isso super interessante. E até quando você fala sobre a história, tem justamente, eu acho que foi em 1215, 1200 assim, que teve um rei lá que pegou e cortou relações com o Papa. Eu estava estudando história ano passado e vi isso. Foi em 1200 e alguma coisa que isso aconteceu. Eu lembro que eu assisti uma Ia se série que divorciar. Aí aproveitou esse momento, sabe, para... a Inglaterra cortou com o Papa e virou uma igreja ortodoxa, né? Isso. Então, todos seguiam ao Papa. E foi muito difícil eles deixarem, né? Porque o Papa, naquele tempo, quem empossava os reinados. Exatamente. Agora, a outra pergunta. Também está em Apocalipse 13, verso 17 e 18. Que número calculado representa a besta? E ninguém pode comprar nem vender se não tiver marca, se não tiver a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui é preciso entender, quem é esperto calcule o número da besta. É um número de homem, o número 666. Pois é, esse número, muita gente faz contas, muita gente coloca em algarismos romanos, muita gente procura descobrir quem é. Esse número é um número místico e ele representa um sistema, não uma pessoa. Ele representa um sistema. Quem tiver ali naquele sistema será ele, né? Não é só um indivíduo, é um sistema. E como é usado no sentido simbólico, ele não pode ser uma marca literal. Os antigos diziam que Deus opera pela matemática. Sua religião era uma mistura de religião, astrologia, alquimia, ciências físicas, mentais e matemática. A astrologia antiga dividiu o céu estrelado em 36 constelações. Estas eram representadas por diferentes amuletos chamados sigla solis, ou selo solar. Os amuletos revelavam a veneração que os antigos tinham pelo Deus Sol. Aí eles fizeram aqui, eu não sei se dá para você ver, que é muito pequenininho. Eles Eu só pegaram o vejo nome, que tem eles colunas, pegaram mas... o nome Vicarius Filii Dei. Vicarius Filii Dei. Aí eles colocaram cada letra quanto é em algarismo romano. O V em algarismo romano, quanto é? Lembra que É a 5, mas gente não dá para ver daí, não. não dá Do ver, v não, mas cinco. olha, Tô vendo. V5 aí, I é I, 1, C é 100. Ah, tá, é como é mesmo em algarismo romano, né? De aí verdade. Vicarius Filii Dei. Então, só tem as letras dos algarismos romanos que tem, né? Não tem um E, tem Eu um já ia E? perguntar o que é dessas outras Zero. Quando tem um E, é zero, que não tem que aqui, não tem ó. número em algarismo romano. Eu tô vendo o A Sim. também que Se não tiver tem, uma letra que não tenha, o R aí é o zero, certo? é Aí certo. fizeram uma conta e deu 666. Aí, Vicarius Filii Dei é o quê? É um título, é um sistema, não é só uma pessoa, é um sistema que sempre muda, mas sempre está ali aquela pessoa naquele sistema. Então, muita gente fez várias coisas. Tem um que é o reino latino,
o outro fez com lateinos. Então, cada um fez uma... As pessoas, esses estudiosos, fizeram várias contas e apontava para o pontífice, né? Que é o Vicarius Filii Dei, o Papa. Mas eu vou ver se tem outra explicação aqui no 13:17, porque eu estou vendo várias explicações para a gente ficar bem sabida. Ótimo. Aí 13:17. que eu não sei se você já estudou também sobre isso, se já viu alguma coisa sobre. Tem muita coisa falando sobre o anticristo pela internet, né? Como de maneira geral. Aí eu ouvi uma vez dizendo que os códigos de barras tinham o 666. Cada no meio, certo? No primeiro era um 6, o do meio era um 6 e o último era um 6. Você já ouviu falar disso? Não, mas eu posso procurar. Eu já vi isso aí, não, era só para saber. Só que eu vi que tem código de... Pronto, é um tipo esse. Só que, ó, esse aqui já não diz que não é 6. Esse aqui já Deixa eu ver aqui. é do... Eu estou com aqui que não tem nenhum 6. Pois é, ó. Aí esse aqui também não tem, porque diz que é o primeiro, o do meio e o último. Que eles vão ter as listas iguais que eles têm. Só que aqui já está mostrando que o 6 é diferente, o formato. Por esse caderno aqui, essa lógica que eu estou dizendo a você é mentirosa. Essa lógica também. Eu estou com 2 objetos aqui, um livro e uma agenda. Deixa eu ver esse outro livro. Ó, eu tô com a Bíblia, só a Bíblia não tem código de barra e tô com um caderno. Tem o 6, nenhum 6. Tem 7, 9, muito 9. Pois é, então... Esse número 666 tem despertado uma série de especulações. Isso é uma especulação, né? No entanto, precisa ser compreendido à luz da revelação bíblica. A besta do Apocalipse é identificada com Babilônia e o poder apóstata e arrogante que este reino representou. Em Babilônia, o número 6 tinha um profundo significado religioso, e os deuses adorados ali eram numerados da seguinte forma: Deus menor 6, Deus maior 60 e o panteão 600. Então, a totalidade das falsas divindades era 666. Aí tem mais lógica, né? E o Deus menor era 6, o maiorzinho era 60 e o maiorzão, panteão, era 600. Então, dava 666. Isso se mostrava claramente nos selos e números de mistérios utilizados pelos sacerdotes pagãos da Babilônia. Nesta perspectiva, o número 666 sugere o esforço do anticristo de exaltar o homem no lugar de Deus e de Cristo. Então, João declara de forma específica que o número 666 é um número de homem. O 666 representa a soberba humana de se colocar no lugar de Deus. A besta do Apocalipse 13 representa o poder que pretende exercer sua soberania e autoridade à parte de Deus, estabelecendo sua lei e opondo-se à lei de Deus. Então, João diz que é homem, e aqui essa outra explicação diz que é um sistema, e aqui diz que é um poder, uma autoridade. Então, é um sistema, um poder, uma autoridade que está com um homem lá. Não pode ser uma mulher. Então, rainha, rei pode ser rainha, mulher, né? Advogada pode ser mulher. Qual é a única função que só pode ser exercida por um homem, né? Então, vai justamente para né? É uma coisa bíblica, né? É muito difícil estar falando assim para pessoas que podem ainda estar acreditando e seguindo. Então, eu digo a essas pessoas que leiam mais a palavra de Deus. Não, tanto faz a Bíblia minha como a de Sani, tem a mesma coisa escrita. Tanto é a minha Bíblia que eu católica. estou a pergunta e ela quem está lendo a resposta na Bíblia dela, tá certo? E fica igual a minha. Às vezes muda uma coisa ou outra, mas é questão de tradução. Pois é, a minha, deixa eu ver qual é. Casa Publicadora. Deixa eu ver se é. Mas é muito para a gente ver a diferença que tem entre as Bíblias, né? Publicadora. Mas é só de tradução, não é de significado. Exatamente. Vamos
O que aconteceu com uma das suas cabeças? Apocalipse 13, 3 e 10. Versículo 3 e o versículo 10. Você pula do 3 para o 10. Tá bom. Uma das cabeças da besta parecia ferida de morte, mas a ferida mortal foi curada. A terra inteira se encheu de admiração e seguiu a besta. Se alguém está destinado à prisão, irá para a prisão. Se alguém deve morrer pela espada, é pela espada que deve morrer. Aqui se fundamenta a perseverança e a fé dos santos. Muito bem. Então, lembra que eu expliquei daquela vez que o Papa, né, o poder papal, Roma papal, tinha toda a soberania papal durante esses 1260 anos. Aí eu até pensei que era Napoleão, mas foi o general Berthier, Alexandre Berthier, que ele fez uma proclamação em Roma informando que o Papa Pio VI não deveria exercer mais função nenhuma no Estado nem na Igreja. Então, essa cabeça, né, foi cortada quando alguém se uniu num exército e tirou o Papa do poder. Ele estava no poder assim exacerbado, que era um poder sem limites nenhum, fazia, matava, fazia o que queria com as pessoas. Então, esse general Berthier, ele proclamou, mas aí sob a ordem de Napoleão. Então, não estou muito errada. Então, junto com Napoleão, eles fizeram aquela revolução, né? Eu não sei se foi essa a Revolução Francesa ou foi outra. Eu sei que foi uma revolução, foi durante a Revolução Francesa, e demitiu o Papa do poder. Então, o Papa ficou de 1798, né, sem o poder. Lembra que a gente aprendeu que o começo do fim começou em 1700, 1700, né? lembro. Acho que foi Então, na Inglaterra, não foi que as estrelas começaram a cair tudo. a Então, cair? quando virem isso acontecendo, é sinal que É o início está do fim. chegando. Nós estamos há mais de 200 anos que o fim já está chegando, né? Exato. E esse Papa morreu na prisão. E esse tempo ele ficou na prisão e o Papa não, até hoje, o papado não conseguiu ter o poder que tinha. Desde essa revolução, desde esse Napoleão, desde esse general Berthier, até hoje o Papa não tem o poder todo, né? Porque antigamente era um poder mundial mesmo, de todo, mandava na França, na Inglaterra, só não mandava nas Américas que não existia. E até porque as Américas era o quê? Era colônia, era aquela coisa tipo terra de ninguém, né? Que eram os índios que nunca tinham ouvido falar do Papa, então não tinha como ele mandar. Mas os jesuítas também vieram para cá para o Papa mandar também, né? Ou para a igreja mandar de alguma forma. Porque foi antes de 1700, né? Exatamente, foi Então, 1500, né, que o Brasil... quando aquelas pessoas da Inglaterra quiseram fazer saíram da Inglaterra para, vamos dizer, colonizar uma nova Que a Inglaterra era quem mais tinha região, colônias. Né? À toa que é um país aí eles foram até hoje. para as Américas, né? América do Norte, e aí tem Nova York, né? Nova, sei o quê. Eles botaram tudo em nova, as cidades de lá, porque já existia outra. E até hoje, Que o interessante, papado não não sabia não. tem, até hoje ele não tem o poder que ele tinha. Ele tem poder, mas não chega a ser mundial, universal, né? Mas, quando se aliar, né, a besta com o próprio Satanás, eles vão se aliar para fazer um governo. Aí é que vai ser quem tiver a marca da besta, que é 666, mas assim, não precisa ser escrito, não. A marca da besta pode ser escrita, mas pode ser também por meu comportamento. Por exemplo, eu guardo os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, eu não vou ter esse número, que é essa marca, certo? Então, eu vou estar selada com o selo de Deus, que é um selo íntimo no meu coração.
Agora, se precisar de eu declarar a minha fé como eu estou declarando agora, né? Então, eu posso ser perseguida. Mas enquanto não houver a perseguição, a gente pode falar abertamente do que a gente acredita. Aí, Só que, quando tiver perseguição, é bom que você diga em quem você acredita, porque senão você está negando. Porque se alguém chegar para mim e disser, você conhece Sani? E eu ficar calada, eu estou negando você, mesmo calada. Porque se eu disser, não conheço, estou negando. E se eu fizer, estou negando também. Agora, se eu disser, Sani Furtado, mas best friend, né? Aí tá. Então, quando chegar a hora da perseguição, vai ser declarado quem é e quem não é. Porque você, se você se negar e se envergonhar, é porque você não é de Deus. Se você se envergonhar de ser, você é porque já não é. Não é? Por exemplo, você tem um namorado, mas você não apresenta a ninguém. Não, nem conheço, já ouvi falar. Isso aqui. Você está negando, você não está, né, nessa relação com tudo. Então, se você disser, como Pedro, você conhece, estava com ele, eu mesmo não. quando você falou, só pensei em Pedro. Né? Então, quando chegar a perseguição e precisar da gente dar a razão da nossa fé, nós vamos dizer que nós acreditamos em Deus que mandou seu filho para morrer no meu lugar. E se ele mandou meu filho para morrer no meu lugar e eu aceito, eu não nego, eu não me envergonho, Jesus também não vai se envergonhar da gente. Pergunta, desculpa que eu fui explicar. Não, ótimo, é porque é bom você falar mesmo. É porque, justamente, eu já assisti esses documentários que falam, e diz também que vai ser microchips com coisa da besta, que vai ter. Você já ouviu falar disso também? Aí hoje. Já ouvi falar, mas o pastor, ele é um professor, na verdade, ele é um professor, ele é um doutor nas escrituras, ele falou que não vai ser um chip. Não vai ser. Se precisar de colocar um chip na gente, é um chip para facilitar. Tipo assim, um chip com meus documentos, porque, por exemplo, o meu, eu não vou dizer quem é, não. Depois eu digo particular que está gravando. Uma pessoa que eu conheço, ele passa o celular assim e paga a conta. Certo? Ele paga a conta. Então, se nesse chip for obrigatório, ou se a gente tiver, porque a tecnologia está aumentando. Esse era o meu medo. Que eu digo, Não, mas né? se precisar de ser colocado um chip, o chip com seu CPF, com suas contas, quanto você tem, isso não é a marca da besta. A marca da besta é para aqueles que negam a Jesus. Se eu precisar botar um marca-passo no meu coração e ele ficar apitando quando eu for entrar no banco, se eu precisar botar um chip aqui na minha mão, isso não vai definir se eu amo a Deus ou não. O que vai definir é a minha posição, entendeu? O meu coração e o meu testemunho. Não é só o coração, porque Pedro estava só no coração. Na hora que precisou do testemunho, ele caiu fora, né? Então, não é só o coração. Então, assim, se precisar de você dizer a razão da sua fé, Sani, você aceita a Cristo ou você vai assinar o sinal da besta e você vai dizer, não, aceito a Cristo. Então, você vai ser perseguida. Aí, não é nessa hora que vão botar um chip em você ou tirar o chip de você, entendeu? Esse sinal é mais porque muitos vão aceitar o sinal da besta na cabeça como razão e outros na mão só para trabalhar. Já o de Deus é só na mente. Porque Deus não quer ninguém por motivo nenhum sem ser a razão e o coração. Porque muita gente vai dizer assim, eu vou trabalhar no sábado porque eu tenho minha família para criar. Então, essa pessoa ama a Deus, mas está dividida. Na hora do pega, vai preferir trabalhar para não morrerem de fome. Mas Deus diz na Bíblia que o pão será dado e as águas serão certas. Se você precisar de decidir entre trabalhar, porque o sinal da besta ele envolve muito o sétimo dia.
né? Que é os mandamentos. Então, você vai matar fulaninho. Não tem umas provas que o povo diz, olha, para você participar desse grupo, você tem que matar fulano, né? Aí você não quer matar, não quer, aí você inventa, você... Não, você tem que dizer a verdade. Não, eu não mato, né? Eu não mato. Por quê? Porque eu guardo os mandamentos de Deus. Ou seja, posicionamento, né? É o posicionamento. O problema da gente, meu principalmente, que eu ia até colocar hoje na live, era, né? Eu não conseguia ser assertiva, não conseguia me posicionar. Eu não achava bonito uma garrafa vermelha, mas você achou tão bonita, então você pergunta, é bonita? Uhum, é. Quer dizer, não, olha, se você me perguntar entre a vermelha e a verde, eu prefiro a verde. Mas o seu gosto você pode comprar do teu gosto. Hoje eu já consigo falar, eu achei essa roupa tão feia. Ou então, hoje minha irmã até disse assim, diz como ela é verdadeira, um nomezinho assim. Como é que a gente chama? Sincera. Sincera, foi. Porque você foi a primeira pessoa que eu conheci sincera, assim, na minha vida, de sinceridade mesmo, foi você. Então, assim, eu ficava, meu Deus, como é que ela tem coragem? Como é que ela tem coragem? Mas aí, quando você vai treinando e vai pedindo a Deus, o nosso falar tem que ser sim, 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 não, não. Foi a primeira coisa que Rua me ensinou, né, na terapia. Aí, disse, se você não quer, não. Se você quer, sim. Aí eu não quero, mas dou. Eu não quero, mas faço. Não, não, gente, eu não posso. Ou eu quero ir, ou eu não quero. Você tem que saber o que quer, ser assertivo, né? Ser sincero. Então, hoje minha irmã me chamou de sincero, eu fiquei muito feliz, né? Porque eu consegui dar meu parecer, que talvez não concordaram, ou foi forte demais, mas eu falei de uma maneira bem suave, que ela riu e falou, sincera, né? Fiquei muito feliz, porque ser sincero é coisa de Deus, né? Você não pode, eu te amo e não amar, ou eu quero fazer demais, ai, pode vir, né? Exatamente. Não, né? Você tem que se posicionar. Então, esse posicionamento pequeno hoje vai te dar a força de se posicionar quando vierem as provações. Porque nessa perseguição vai durar pouco. Porque na perseguição, Jesus vem logo. A gente não vai ficar sofrendo, 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 não. A gente está sofrendo essa pandemia, mas veja que ainda tem muita gente de boa, né? A gente ficando em casa, quietinho, né? Se protegendo, usando a máscara, usando álcool em gel, a gente está de boa. Eu só peguei Covid porque eu estava numa cama com meu filho. Então, não tinha como, né? Eu não fiquei não, eu fui para a praia, não levei nem álcool, nem levei uma máscara, mas nem álcool levei um potinho assim que acabou no primeiro dia. Então, eu não estava preparada, mas hoje eu já sei que mesmo dentro de casa, mesmo com as pessoas, a gente tem que manter um cuidado, né? Então, quando Jesus voltar, quando tiver a perseguição, a gente vai saber se posicionar. Sim, Incrível, né? né? É muito bonito isso, porque serve para mim, para estar Para se todo posicionando hoje, mundo, para todo todo mundo. mundo, né? Todo É, mundo. quem nunca deixou alguma coisa de se posicionar, disse, não sei o quê. Aí disse, não, faça como você quiser, sendo que você não queria aquilo, não era exatamente o que você queria, e você não diz. Isso eu já fiz muito. Aí você deixa a pessoa livre para fazer o que você não quer, Exato. né? Por quê? Porque você Porque não disse. se você disser assim, Aide, eu vou comprar um perfume para você, você quer esse ou esse? Não, o que você quiser. Aí você chega com o que eu nem gosto. Aí eu digo, mas rapaz, mas eu dei a chance para você. Você me deu a chance e eu dei e eu não usei, né?
e não vê. Exatamente. Quantas vezes a gente não faz isso? A gente trai a nós mesmos, né? Como a gente estava falando hoje de tarde. Como você falou para mim, né? Aí você está traindo a você mesma. Exato. E é muito séria, viu, isso? Porque é uma coisa que você está acostumada a fazer. Aí, quando vier a parte de Deus, a parte séria, cadê? Você está acostumado Nunca tinha errado. pensado nisso. É, mas e olha, Tanto faz, né? Alguém vai dizer, você quer a marca de Deus ou a da besta? Tanto faz. a que E você tanto acha melhor. a Exato. que você acha que história, tanto faz, né? Um Isso, é e vida, até não é nem de maldade. Você é tão acostumado a sempre responder assim, sim, que acaba respondendo sim, automático. é o costume, né? Tem até o ditado Gente, popular, né? Costume de tem casa vai à praça. E é, é praça. verdade. Não importa se é um hábito Gente. certo ou um hábito errado, mas é assim. Então, nesse verso 10, fala que quem leva para cativeiro irá. Quem morre a espada, para a morte da espada morrerá. Então, aqui diz o seguinte, que como o Papa tinha levado muitos à morte e muitos ao cativeiro, ele tinha sido levado ao cativeiro, né? Que é como olho por olho, dente por dente. Dente por Ele dente. fez, aconteceu com ele. Então, vamos para outra pergunta, porque Vamos. senão não dá tempo. Diz 9h15 já. O que aconteceria com a ferida mortal sofrida pelo poder religioso? Apocalipse 13:3. Já leu, não foi? Cabeças já. Leu, mas lê de novo, que é outra pergunta. Tá bom. Uma das cabeças da besta parecia ferida de morte, mas a ferida mortal foi curada. A terra inteira se encheu de admiração e seguiu a besta. Ou seja, foi um milagre, né? Olha como eu sou uma pessoa de Deus, eu faço milagres. Então, assim, deixa eu ver aqui, na explicação aqui da minha Bíblia, que eu gostei mais da explicação da Bíblia. Na minha cabeça, eu sei de uma coisa, agora eu vou ver se é do jeito que eu estou pensando. Porque mesmo que a gente saiba da Bíblia, é muita coisa, sabe, Sani, para a gente saber tudo e lembrar de tudo. Em 1798, ao terminarem os 1.260 anos do poder perseguidor, o general francês Louis Alexandre Berthier aplicou a ferida mortal ao poder papal ao prender o Papa, né? Que eu falei, o Pio VI, Aham. e a Igreja Católica teve que se submeter a várias condições impostas pelo governo civil. A partir de então, os papas nunca mais tiveram, isso eu já falei, né? Nunca mais tiveram autoridade. Só que no 3 diz o quê? Mas a ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou. Então, essa ferida mortal ainda não está curada. Quem vai curar essa ferida mortal de Roma papal é o próprio Satanás, quando estiver perto da volta de Jesus. O Papa vai ter novamente a supremacia. Então, ele não vem agora como aquele pessoa boa, aí ele vem como uma besta, né? Meu sobrinho ontem estava conversando, a gente fala sobre besta, não era nem sobre a Bíblia, era sobre besta. O que é besta? O que é besta? É para mim? Sim. O Besta. que é uma besta? Olha, besta até onde eu sei também. Bom, pode ser muitas coisas. Tem um tipo de carro que é uma besta, tem um tipo de burro que é conhecido como besta, burro, jumento, mula, eu não sei exatamente a diferença entre um e outros, que é quando você diz, no seu calar de besta, sempre é em sentido negativo, em sentido de burro, de carga, de ser aquela pessoa abestalhada, aquela pessoa que não sabe das coisas, é nesse sentido. Certo. Mas na Bíblia, quando fala em besta, é um animal. Certo? E os reinos são comparados a animais. Você lembra lá quando teve a estátua de Nabucodonosor? O Babilônia era o leão, né? Lembro. Aí o segundo, a Medopécia, era um urso, E né? até Era o hoje, urso né, muitas leproso. religiões Cada usam um, isso.
A Índia Eles usa animais, o Egito é, usa. então, isso. Então, cada império era um animal. E quando chega em Roma, é o animal terrível e espantoso. Então, ele vem como uma besta. Sabe que o povo fala besta fera do Apocalipse? É um dragão, é uma besta. Ele tem características de dragão, tem características de besta, de cavalo, tem características de. Entendeu? Então, ele é um animal que João, quando viu na visão, para escrever o Apocalipse, ele não conseguiu dizer o nome. Ele disse animal terrível e espantoso, que proferia blasfêmias. Então, Satanás vai dar todo o poder novamente ao Papa, a Roma Papal. E vai o quê? Vir como com tudo, sabe? Não vai ser mais. Por quê? Porque Satanás está por trás e fazendo com que as pessoas se enganem. E o Por Papa é quê? muita coisa, até hoje, né? Por mais que ele tenha perdido o papel Mas ainda tem, né? mundial. Mas assim, não é como era, mas ainda Não, tem. então, mas ele ainda tem grande poder. Vossa Santidade, como Vai, é, né? vai aumentar em 100% no fim dos tempos. Vai aumentar 100%, mas por trás ele vai estar enganando as pessoas. Usando verdades e misturando com mentiras. Isso que é o típico de quem? Do diabo, Satanás, a antiga serpente. Então, quando acontecer isso, Satanás vai fazer com que todos adorem a besta. Porque assim, ele quer a adoração. Mas ele não pode aparecer, né? Ele mesmo aparecer, o povo ia saber. Então, ele vai fazer com que todos adorem a besta. Então, quem não adorar a besta vai ser quem? Os que amam a quem? A Deus. A Deus. E o que é que vai acontecer com essas pessoas que amam a Deus? O céu. Eles vão querer fazer o quê? Ah, vão Não. perseguir, vão O que é tentar que matar, vão fazer tudo de ruim que puderem. vão fazer tudo para matar? Então, é a perseguição, entendeu? Porque, como aqueles amigos de Daniel, adore a estátua. Não, não vou adorar. Mesmo que Deus não me salve aqui, eu não me ajoelho perante a estátua. E eles foram para o fogo, e no fogo não se queimaram. Então, quando chegar a hora de ser assim, vocês não vão adorar a besta? Não. Então, vamos matar vocês. Mas se a gente morrer, vai ser uma morte rápida, porque logo, logo Jesus volta e a gente já ressuscita. E a gente que não for enfrentado assim, a gente pode correr e se esconder. Vai ter uma perseguição e vai ter muita gente se escondendo. Né? Tem muita gente que já começou a ir para os campos, para assim, os sítios, sabe? Para já ficar mais escondido das grandes cidades, porque geralmente as coisas maiores não acontecem nas grandes cidades, né? Com certeza. Então, você entendeu, né? Essa Entendi. ferida que aconteceu. Agora vamos para o outro. Quem são os que adorariam a besta? A gente já respondeu isso. Responda aí. 13:8. Então, todos os habitantes da terra adoraram a besta, mas o nome deles não está escrito desde a criação do mundo no livro da vida do Cordeiro. Então, olha só. Todos vão adorar a besta, menos os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Quando Jesus criou a terra, ele já tinha um plano B. Se as pessoas forem fiéis, a árvore sai e fica tudo bem. O teste era um período, era probatório, igual nós. Era um períodozinho. Venceu, continua. Tira a árvore.
Né? Quando a gente lembra que a gente não podia isso, não podia isso, não podia isso, porque a gente estava em estágio probatório. Quando a gente saiu do estágio probatório, a gente tem direito a isso, direito a isso, direito a isso. Então, era a mesma coisa. A árvore não ia ficar para sempre. A árvore ia ficar no estágio probatório. Ganhou, não foi tentado, mas não pecou, a árvore sai, como nos outros mundos que a gente falou no outro estudo. Então, todos vão adorar a besta, menos os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Então, eu não preciso estar incluída nesse todo. Você não precisa estar incluído nesse todo. Quem me ouve, ou ouve Sani, não precisa estar incluído nesse todos, né? A gente não precisa estar nesse todos. Porque os que guardam os mandamentos não vão adorar a besta. Né? Vamos aí. Eu queria dizer uma coisa desde o início. Então, fala. Nós estamos estradas. Ah, verdade. Eu com amarelo, você com amarelo e eu com branco. Branco, Não é interessante? Agora, 14. Vai lá para 14. Só uma coisa antes de você dizer isso. Juliana, ela me passou uma reportagem mostrando que na Lua foi descoberto vida na Lua. Na Lua, não, em Marte. Ela disse, olha, Sandra, que interessante. Aí eu disse, já estudei isso com a Ide, que Deus não fez só o planeta Terra com vida, não. Ele fez muitos locais com vida. E outra, muito bem. Não está dizendo que é como o ser humano, é vida. Então, é vida. Encontrado vida em Marte. Pronto, até a gente estava comentando aqui que a gente não sabe como são os outros planetas habitados, como é o ser humano, se é do mesmo jeito. Eu estava lendo um livro que é de C.S. Lewis também, que ele é muito, eu chamo filosófico, né? Nas lives que eu digo que ele é muito filosófico, mas ele é muito difícil de entender, porque quem estava na cabeça dele era ele, né? Eu não sei. Exato. Então ele escreve e está tentando entender. Mas ele quem fez as Crônicas de Nárnia, né? Aquele é um seriado, um filme, sei lá. É um sério também. É filme, né? Mas tem 1, 2, não tem? Não tem um monte de crônico, é só um. Tem, né? Pronto. Aí ele também escreveu esses livros que eu fico lendo por aqui. E tem um livro que eu estou lendo, mas eu parei. É um livro que fala sobre uma viagem que umas pessoas daqui da Terra fizeram um experimento e desapareceram e apareceram no outro planeta habitado. Só que as pessoas lá do planeta lá habitado eram diferentes, falavam diferente, comiam diferente, as plantas eram diferentes, então ele tinha a mente muito, como é que eu posso dizer, criativa, né? A mente muito cheia de imaginação, e ele fala, eles saem de um planeta para outro, mas aí o nariz era diferente, a cabeça era diferente, os braços eram diferentes, e cada planeta tinha mais inteligência do que o outro, entendeu? Então, eu achei o livro meio difícil, aí parei até de ler, porque também eu estou lendo um monte de coisa de uma vez. Então, a gente não sabe como é, né? A gente pode também fazer especulação, a gente não sabe como é, mas que tem. Né? Tinha desenhos animados, viu, que eu assistia, que era isso. Eu assistia um desenho animado que era exatamente o que você estava dizendo, que era tipo Pais do Fogo, aí era seres humanos, só que com fogo, tudo queimava. O Pais do Gelo, era todos os seres humanos não, né? Os seres que tinham era do gelo, os seres das plantas, e todos eram plantas. Isso era um desenho animado? Eu não lembro. Pronto, é mais ou menos isso. Eu acho que foi C.S. Lewis que fez esse desenho animado. Talvez, quem sabe, né? Quem sabe esse desenho animado não foi inspirado nele, né? É. Então, assim, esse livro, eu acho que eu vou terminar. Vou terminar de ler, porque ele é bem interessante e, assim, abre muito sua mente, porque nós somos muito preconceituosos, né? A gente acha que, às vezes, até a cor da pele, se você tiver uma cor diferente da pele, você já fica com preconceito. Imagina se a pessoa é gelada, se a pessoa só tem que viver no gelo total, ou se a pessoa é fogo, ou se a pessoa é planta.
Então, a gente é muito preconceituoso. Então, lá no céu, vai tirar todas as formas de preconceito, porque a gente vai encontrar tanta gente diferente da gente, né? Até de um país para o outro é diferente, imagine de um planeta. Dentro, Né? é verdade. É coisa que a gente não consegue nem imaginar. Então, só C.S. Lewis. Só C.S. Lewis. Ele morreu assistindo. Eu adoro ele. Vamos aqui. Próximo. Que advertência é dada àqueles que adoram a besta ou a sua imagem, quando a marca desse poder terreno foi imposta à humanidade? Apocalipse 14, 9 e 10. Aqui. Apareceu um terceiro anjo e continuou em alta voz: se alguém adora a besta e a imagem dela, e recebe sua marca na fronte ou na mão, esse também vai beber o vinho do furor de Deus, derramado sem mistura na taça da sua ira. Será atormentado com fogo e enxofre diante dos anjos e diante do Cordeiro. Então, quem adorar a besta vai ter um fim bom? Não, não vai ter um fim bom, não. Vai arder em fogo, né? Eles vão participar da cólera de Deus, né? Do dia da ira de Deus. Vai ser o estranho ato de Deus. Porque Deus é amor. Ele não quer que ninguém pereça, mas que todos venham ao arrependimento. Mas Só ele dá que liberdade. Então, se ele dá liberdade, tem que escolher. Ele escolher. a liberdade nos deixa, né? Se a gente não quiser, É isso. Então, assim, hoje é o dia de escolher, né? Não ser marcado com essa sinal da besta, né? Porque a besta é o próprio Satanás atrás de alguém. Por exemplo, é um exemplo bem ruim que eu vou dar. Por exemplo, eu não, uma pessoa estrupa uma criança, mata a criança e depois, como teve agora, né, numa escola, matou as professoras, matou as crianças, depois se matou. Uma pessoa dessa, quem está por trás dela? É Deus? não, não é. É o Satanás. Então, o Satanás, ele fica por trás, atinhando, né, como diz aí no Nordeste, as pessoas que é para elas fazerem o erro. Mas ele, muita gente acha ele bonzinho. Vocês, uma vez na minha igreja, uma pessoa disse: ficam botando a culpa toda em Satanás e vai botar a culpa em quem? Não é porque ele quem causou tudo isso. Pecado original, foi porque ele foi lá. O pecado foi dele, originou dele. Então, ele achando ruim porque as pessoas estavam botando a culpa em Satanás. É para pôr a culpa nele, porque ele fica por trás de todo o mal. Ele não aparece, não bota as caras, mas ele está ali. Até pode ser que eu seja usada, como Pedro foi usado por Satanás. Numa hora, Pedro estava dizendo as coisas: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Depois Jesus falou que ia morrer. Se você não vai morrer, eu não vou deixar. Sai, Satanás. Quer dizer, era Satanás falando por intermédio de Pedro. Então, a gente não pode dizer que não é Satanás que está por trás. Satanás sempre está atrás de um erro, de uma maldade, de uma violência, né? De uma coisa ruim. Agora, a última pergunta da noite. Acho que a Memé já botou mamãe para dormir. Mas ela não liga, não. Ela ontem mesmo, ela disse: vai escrever, que eu fico com mamãe. Aí minha meta era fazer até os 50, mas hoje eu não vou fazer, porque minha cabeça está muito Você cheia, tem eu que preciso dormir. É uma dormir, necessidade do né? ser humano. O ser humano e uma das maiores. Agora vai para João. João 10, 9 e 16. Só o 9 e só o 16, certo? Certo. Aí eu vou aqui fazer a pergunta. Quando você achar... Ei, nem eu achei ainda. Não, como você tinha me dito no começo, eu já tinha marcado. Quando você disse que era a última, eu já tinha marcado a página. Eu não. Você é muito sabida, dona Sani. Vou fazer a pergunta.
Qual é o chamado de Cristo a seus filhos que estão fora de seu redil? Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Tenho também outras ovelhas, que não são deste curral. Também a elas eu devo conduzir. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Esse aí fala sobre coisa os linda. planetas? Não, ele está falando de pessoas que estão noutras igrejas, Tá. que ainda estão fazendo coisas erradas, que ainda estão sem guardar os mandamentos e a fé de Jesus, né? Ele está dizendo que ele tem uma porta, que é para a gente entrar por ela. E quem já entrou, que fique lá. E quem não entrou, né? Tem ainda o quê? Oportunidade, que ele vai lá chamar. Olha só que bonito. Ele está dizendo lindo. que ele tem ovelhas lá e que ele vai chamar. Então, gente, hoje é o dia da salvação. A gente não pode deixar para depois. Deus está dizendo que ele mesmo tem ovelhas fora do aprisco e a mim convém buscá-las. Jesus que está dizendo. Eu quero ir lá buscar a Zane, eu quero ir lá buscar a Ide, eu quero buscar Kifinho, eu quero buscar Davi, eu quero buscar Clara, eu quero buscar Vilmontes. Ele quer buscar todo mundo que ainda não está seguindo o que é para seguir. Mas ele diz, a mim convém buscá-las. Olha que palavra, né? Ele não diz que vai arrastar, nem que vai mandar ninguém lá, ele diz que ele vem buscar, né? Então, vamos ficar com esse pensamento, esse verso, né? Que Deus, Jesus, ele garante que há pessoas que ainda não estão fazendo a vontade dele, mas ele vai buscar essas pessoas. Então, tenha fé. Se um filho seu, um pai, um irmão, um marido, uma esposa, alguém está fora dos caminhos de Deus, coloque ele nas mãos de Deus, que ele vai lá buscar, né? Ele vai buscar e ele vai trazer para que nós todos possamos nos unir e subir com Jesus. E isso não vai demorar, gente. Não vai demorar. A gente não está aqui marcando data para amanhã, para depois, mas a gente tem que estar preparado todo dia, né? Toda hora. E eu fico muito feliz, Sani, de você querer ouvir a palavra de Deus e estudar a palavra de Deus com você, tem me feito melhorar, que eu tenho aprendido muito, porque sempre o Apocalipse foi muito difícil para mim. E eu estudo junto, né? Então eu aprendo muito com você e com a Bíblia. Então é muito bom estar aqui com você. Até a semana que vem. Não, até quarta, né? Até quarta. Que vai estudar com o Valterinho. Pois, ó, boa noite, tá? Fiquem com Deus. Tchau. Boa noite. E muito obrigada. Deus te abençoe. Um beijão.